Em 1945, logo ali no final da Segunda Guerra Mundial, um dos grandes gênios da literatura cristã, ou literatura mundial, um dos maiores pensadores do evangelicalismo do nosso tempo, do século passado, C.S. Lewis, foi perguntado sobre o problema da bomba atômica. A bomba atômica tinha repentinamente, sido descoberta e mostrada para o mundo em Hiroshima e Nagasaki, e perguntaram para ele, e a respeito da bomba atômica, como é que deve ser a posição da igreja diante dessa realidade? Milhões de pessoas sendo pulverizadas rapidamente. Foi essa a resposta que ele deu. De certa forma, pensamos demais na bomba atômica. Como devemos viver em uma era atômica? Fico tentado a responder, ora, como você deveria ter vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres quase todos os anos, ou como você teria vivido na era viking, quando invasores da Escandinávia poderiam chegar e cortar sua garganta a qualquer noite. Ou, de fato, como você já vive em uma era de câncer, sífilis, uma era de paralisia, uma era de ataques aéreos, uma era de acidentes ferroviários, uma era de acidentes automobilísticos. Em outras palavras, não vamos começar exagerando a novidade de nossa situação. Acredite em mim, prezado Senhor ou Senhora. Você e todos os que ama já foram condenados à morte antes que a bomba atômica fosse inventada. E uma grande porcentagem de nós morreria de maneiras desagradáveis. Tínhamos, de fato, uma grande vantagem sobre nossos ancestrais, anestésicos. E ainda os temos. É extremamente ridículo continuar choramingando e mostrando rostos desanimados, porque os cientistas acrescentaram mais chances de morte prematura e dolorosa ao mundo que já se arrastava com essas chances, e no qual a própria morte não era uma chance, mas uma certeza. Este é o primeiro ponto a ser abordado. A primeira ação a ser tomada é nos recompormos. Se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica, deixa-nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, banhando as crianças, jogando tênis, conversando com os nossos amigos, com uma caneca na mão e um jogo de dardos, e não amontoados como ovelhas assustadas, pensando em bombas. Elas podem destruir nosso corpo, mas não podem dominar a nossa mente. Se a gente trocasse bomba atômica por coronavírus, isso cairia bem direitinho. O que a gente deve fazer quando a morte parece ser mais próxima, está mais próxima de nós do que antes? O que deveria estar na nossa mente? Como a igreja como um todo deveria se comportar agora, sabendo que as pessoas podem morrer de maneira mais rápida, ou milhares de pessoas podem morrer em poucos dias? Segundo C.S. Lewis, ele achava que a igreja deveria se comportar da mesma forma que tinha se comportado em momentos decisivos na história, em pandemias, em pestes, em ataques dos vikings, ou em período de câncer, de sífilis, de paralisia, períodos de bomba atômica, que esses momentos de morte iminente encontraria a igreja fazendo as mesmas coisas que em tempos de paz. Hoje nós gostaríamos de terminar o nosso estudo do Salmo 116. E o Salmo 116 narra a ação de graças de um homem que enfrentou uma peste ou uma calamidade, que enfrentou a morte de frente, e que por meio dessa morte ou dessa dificuldade, por meio dessa aflição, ele encontra o Senhor diante dele, e aí agora, recuperado, ele louva ao Senhor por aquilo que Deus fez. O salmista tenta responder, o que eu faria, o que eu deveria fazer se Deus me preservar e me permitir viver? O que essa pandemia, se me permitir, Deus me permitir permanecer vivo, o que eu deveria, como eu deveria enfrentar a pandemia, e quando a cada dia ela se aproxima e eu permaneço vivo, o que eu deveria fazer, como eu deveria viver? Então vamos fazer a leitura do Salmo 116,
Nós estudamos até o versículo 7. Hoje, se Deus nos der graça, nós queremos ver até o final, versículo 19, respondendo: o que eu devo fazer se Deus me permitir passar pelo coronavírus vivo? O texto começa dizendo assim diz a palavra do Senhor: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor: ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, da queda, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse: estive sob modo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho de tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então, no versículo 1 até o versículo 7, o salmista explica a sua situação. Ele diz que ama o Senhor porque o Senhor escutou a sua voz e a sua súplica. Ele descreve esse período de grande aflição, personalizando a morte no versículo 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, ou seja, a morte como um caçador usou de artimanha, usou de flechas, usou de armadilhas para tentar me levar ao Sheol, ao inferno, ao mundo dos mortos. Eu estava beirando a morte. O reino do inferno parece que se apresentou a mim tentando me tragar. Foi nesse momento que eu invoquei o nome do Senhor. Na angústia, então, no meio da tribulação, eu invoco o nome do Senhor. É o momento por excelência para que eu clame ao Senhor. Porque eu sei quem o Senhor é, compassivo, justo, misericordioso, é um Deus que vela, é um Deus que salva. Eu espero pelo Senhor. Eu induzo o meu coração a confiar na verdade de quem Deus é. Volta, minha alma, ao teu sossego. Descansa, fica tranquilo. Por quê? Porque o Senhor livraste, verso 8, da morte a minha alma, das lágrimas dos meus pés, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Muito interessante a maneira como ele descreve o livramento da parte de Deus. O livramento que ele espera de Deus, ou que ele recebe de Deus, é muito mais do que o livramento físico. A maneira como ele coloca aqui, ou descreve a interrupção de Deus, respondendo às suas orações e lhe ajudando, é muito mais do que livrar da morte ou preservá-lo fisicamente. Isso está na parte A do verso 8. Livraste a minha alma da morte. Mas vai além disso. Na saúde, o Senhor me preservou. Nas lágrimas, nas frustrações, nas tristezas, o Senhor me consolou. Na queda, no pecado, no desvio, o Senhor me preservou. Acho muito interessante a maneira como ele descreve essa morte vindo e a tentação chegando, e ele coloca o livramento de Deus pertencendo aos vários ângulos do qual a vida está inserido. Ser liberto aqui pelo Senhor é muito mais do que ter um novo dia para viver. Ser liberto assim, ou ter Deus me ajudando, é mais do que só me proteger da morte física ou da doença, mas ser o meu consolo no meio da dificuldade. E ser a minha proteção, a minha preservação para que eu não caia. O que parece sugerir é que todas as vezes que nós somos
afligidos por dificuldades. De um lado existe o grande Deus tentando promover a nossa santificação, do outro existe nosso próprio coração e o diabo tentando distorcer o plano de Deus e nos fazendo pecar. Todo mundo aqui, vocês que estão em casa, todo mundo tem lutado contra a tentação de estarmos descontentes com essa situação. É ou não é? De várias maneiras, o confinamento tem nos dado oportunidades para pecar, de tratar os outros, culpar uma pessoa aqui, outra pessoa acolá, levantar falsos, sermos preguiçosos, determinados pecados que não fazia agora, fazemos, a dar vazão à nossa carne, a sermos compelidos a sermos rancorosos, amargurados, sermos viciados, termos nossa mente atrelada ao coronavírus, achando que o mundo parou. Tem um bocado de pecado que junto com a tentação, junto com esse coronavírus ou junto com essa calamidade, vem ao nosso encontro. Nós precisamos compreender a libertação de Deus, ou precisamos implorar a ajuda de Deus, não somente para viver sem contaminação no próximo dia, mas para livrar os nossas lágrimas e para nos proteger o pé de resvalarmos. Ele coloca todas as coisas juntos, e nós, quando estamos enfrentando a calamidade ou essa restrição, estamos enfrentando também pecados e tentações no nosso coração. Eu acho que é exatamente isso que ele fala no versículo 9 e 10. Ele diz: eu sei, eu andarei na presença do Senhor. O Senhor me libertou porque o Senhor é bom, o Senhor me libertou fisicamente, o Senhor me protegeu de pecar contra o Senhor me deu consolo no meio das lágrimas, porque estava tudo envolvido como um bolo só, e o Senhor foi lá e me ajudou, e eu estava sensível que o Senhor estava me ajudando em todas as coisas, não somente no físico, mas no consolo e também no espiritual, porque está tudo atrelado. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, eu viverei, eu sei, e ao viver eu andarei diante da face de Deus. Coram Deu, eu viverei para o Senhor. Versículo 10 e 11, ele explica que tipo de tentação é essa que o Senhor protegeu. No final do versículo 8, ele diz: eu cria, ainda que falei, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo o homem é mentiroso. O salmista aqui reflete e abre o coração para nós, as coisas que estavam acontecendo que ninguém via. Essa fé que ele tem, que ele diz eu cria, essa fé agora está sob pressão. E ele acaba dizendo, todo homem é mentiroso, ou que aflição eu estou passando, ou que coisa terrível está acontecendo. E mesmo quando ele diz isso, quando ele foca na realidade da pressão, para o nosso caso, no desemprego, talvez a perda de pessoas, perigos, talvez a ganância, a desonestidade, talvez a mentira de algumas pessoas, a traição. Quando a gente olha essas coisas, mesmo que ele fale sobre essas coisas, ele diz, eu cria. Eu cria, mesmo quando eu disse, eu estou sobremodo aflito. Mesmo quando eu digo, o homem é mentiroso. Foi o que eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Irmãos, acho essa uma das maiores utilidades e belezas dos salmos. Os salmos, eles contam a realidade do que se passava no coração das pessoas, eles têm a tendência a se relacionar conosco. Eles ajudam a gente a colocar para fora aquilo que está no nosso coração. As dificuldades que ele estava passando, as tentações que ele estava passando, era de continuar crendo, quando coisas, como parece ser no versículo 3, como pessoas estavam contra ele. Tanto laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, quanto os homens, todos eles não são dignos de confiança, todos os homens mentem. Ele olha essa realidade, ele crê, mas ele é sincero. E agora ele expressa um coração e uma fé que tem sido atacada por aquilo que ele consegue ver nas situações e nas pessoas. Irmãos, eu tenho sido grandemente afligido
eu tenho sido grandemente afligido pelo que tem acontecido com o nosso Brasil. Eu acho que hoje, talvez mais do que nunca, eu consigo dizer: todo homem é mentiroso. E o que os brasileiros têm feito com o Brasil, eu sofro, talvez mais do que deveria. Eu gostaria, é uma das razões porque voltei ao Brasil. Gostaria que o Brasil fosse o estilingue na mão de Deus para derrubar as fortalezas do inimigo, um rolo compressor do movimento missionário, que ele continuasse avançando, enviando os missionários, se aprofundando teologicamente, e assim, por meio do Evangelho, que os vários ramos da sociedade foram afetados. Nosso Brasil está longe disso. Eu olho e vejo que os líderes, aqueles que deveriam liderar o povo, ajudar o povo a pensar, a grande maioria deles são mentirosos. Tantos líderes que nos governam, eles governam em torno de si mesmos. Eles fazem as coisas para si, como se a coisa mais importante da vida fosse o próprio umbigo. Assim como esse salmista, eu consigo, na minha aflição, eu creio, mas na minha aflição, a minha tentação não é somente de olhar a realidade, a minha tentação é não deixar de confiar no Senhor e olhar e deixar que essa aflição, que essa dificuldade, que essa mentira dos homens acabe minando a minha confiança em Deus, de maneira que eu comece a desejar o mal desses homens, e no meu coração que eu comece a matar essas pessoas, no meu coração que eu comece a desejar que o grande Deus haja com uma justiça excessiva, conforme o meu conceito de justiça. Essas são tentações que todos nós enfrentamos durante momentos de grande aflição, calamidade causada pela vida em si, esse mundo caído, causado pelos homens. Nós vamos ter dificuldades para lidar. E aqui eu estou abrindo meu coração. Eu creio, mas eu preciso segurar e sustentar e ajudar o meu coração para não ser inflamado. Eu preciso lembrar de que essas coisas não afetam quem está sentado no trono. É Deus que vai fazer as coisas rodarem, não eu. Não importa quem é o presidente, eu creio. Não importa quem é o governador, eu creio. Não importa o que o Supremo Tribunal de Justiça faz ou deixa de fazer, eu creio. Eu preciso crer, eu devo crer que aquele que está sentado no trono sabe o que faz e ele está movendo o universo ao final que ele determinou. E a minha responsabilidade é orar, confiar no Deus que faz todas as coisas conforme segundo o conselho da sua vontade. Durante o tempo de calamidade, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus para livrar da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Muitas pessoas vão sair do coronavírus, mas vão sair caídos. Vão sair caídos porque o que lhes afligia não era só a falta de trabalho, mas como eles reagiram à falta de trabalho. Não era a família, mas como eles responderam agora que tem que cuidar da família. Não era o governo, que não era o que eles achavam que deveria ser, mas como eles responderam no coração a um governo que tantas vezes é injusto, cruel e corrupto. Não as coisas que estão do lado de fora, mas como ele, diante de Deus, responde a essas coisas. Precisamos de Deus para livrar-nos da morte a nossa alma, das lágrimas dos nossos olhos e da queda aos nossos pés. E quando o salmista, então, por graça, passa, eu preciso de oração para passar também. Não só para aquilo que está de fora, mas aquilo que está dentro. Verso 12, então, existe uma mudança gradativa. O verso 12 existe a resposta do homem ao que Deus tem feito. Ele amava já o Senhor, agora ele ama ainda mais porque o Senhor o ouviu. Durante a aflição ele clama ao Senhor baseado em quem Deus é e espera pelo Senhor para que o Senhor lhe dê sossego. Ele entende a aflição e a dificuldade, mas ele sabe, reconhece que o Senhor tem cuidado dele. Por isso, verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?
O que devo fazer, sendo que o Senhor resolveu me deixar viver? Tem me preservado, livrado a minha alma da morte, a lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. O Senhor tem caminhado comigo, tem me ouvido. O que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu devo fazer se o Senhor resolver me deixar vivo ou me preservar durante essa pandemia? E aqui, para minha surpresa, eu esperei encontrar uma coisa completamente outra, né? Rapaz, ele se livrou, ele vai fazer uma coisa completamente outra, uma coisa diferente. Quando a gente lê as atitudes ou as resoluções que ele fez, ou resolve, ou diz que vai fazer, todas elas, todas sem exceção, todas elas simplesmente são pontos altos de um relacionamento que ele já tinha com Deus. Ele poderia fazer isso mesmo sem calamidade. Não é a calamidade ou a libertação da calamidade que está causando essas coisas nele. Ele não está começando a cumprir os votos, ou não está agradecendo ao Senhor, decidindo servir ao Senhor, adorando ao Senhor, tomando o cálice da salvação simplesmente porque isso aconteceu. Livramento não é causa da devoção a Deus. Livramento não pode ser causa do nosso amor, serviço e devoção a Deus. Livramento é só mais lenha na fogueira. Livramentos são sustentáculos debaixo de um relacionamento que já existe. Esse livramento, ele não causa o meu relacionamento com Deus, ele só consolida, ele solidifica o relacionamento que tinha com o Senhor. E aí ele retoma para o versículo 1, eu amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz, eu já amava, agora eu tenho uma razão a mais. Eu amo o Senhor porque o Senhor se inclinou para mim, mas eu já tinha esse relacionamento com Ele, o Senhor me protegeu durante o tempo de aflição. O que eu faço? Eu faço o que eu sempre tenho feito. No relacionamento com Deus não tem essas coisas de exceções não, tá bom? Relacionamento com Deus, a coisa é ABC, adoração, Bíblia e comunhão. No momento de livramento, eu posso até fazer mais coisas, mas não menos. Então, se você conseguiu um bom trabalho durante essa dificuldade, eu espero que isso só acrescente mais lenha na fogueira, no fogo que você quer amar o Senhor, naquele desejo de servi-lo, que isso seja uma razão a mais, mas não a única razão. Se o seu filho sai da UTI, que essa seja uma razão a mais, mas não a única razão. Se Deus lhe dá uma namorada não é tão bom, mas se Deus dá para você uma esposa, então você agradece ao Senhor e o glorifica por isso também, mas não só por causa disso. O perigo dessa vida com Deus, que é pautada em livramentos, é aquele camarada, aquele jovem que toda vez, no final do carnaval, após o retiro, ele quer ser missionário. Já viram esse? No final de cada retiro ele canta como Zaqueu, né? Ele canta e diz, quero subir. E aí, no final, ele vai para os canibais, ele vai para tudo que é canto, vai lá e enfrenta o coronavírus de frente. Passa 2 semanas, ele estava em pecado, ele foi liberto, e aí passa 2 semanas e ele já está daquele jeito, não consegue nem vir para a escola dominical. Aqui, não demonstra esse tipo de atitude. Ele está caminhando com Deus, ele é um devoto, ele diz, eu sou servo, filho da tua serva. Versículo 16, eu sou humilde servo do Senhor, estou caminhando contigo, surge a calamidade, eu clamo, tu escutas, me libertas, e agora eu te amo ainda mais. Livramento para crente pereba, não sei se vai resolver muito não. Livramento para aqueles que não amam a Deus de verdade, é só como se fosse uma dose de morfina, vai deixar você legal por algum tempo e vai passar. Livramento da perspectiva de Deus não é para causar relacionamento, mas para consolidar, solidificar o relacionamento que nós já temos com Deus. É o que nós vemos aqui. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? 4 coisas. Primeira delas,
eu celebrarei o livramento de Deus. Ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aqui, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A palavra invocar, ela aparece pelo menos 4 vezes aqui. Todos dão a ideia de adorar, de clamar o nome do Senhor. Tomar o cálice, a ideia de erguer o cálice ou celebrar o livramento, a ideia de ser público. Eu farei confissão pública de que eu estou agradecido, louvando e engrandecendo o Senhor. É isso que eu vou fazer. Eu vou celebrar o livramento que Deus me deu. Eu vou celebrar qualquer livramento que o Senhor faz. Eu vou celebrar cada dia que eu tenho que comer. Eu vou celebrar quando a minha esposa fica doente e eu tenho que cuidar dela e eu não fico doente. Eu vou celebrar, isso foi Deus. Eu vou celebrar cada vez que eu tenho condições de ajudar alguém. Eu vou celebrar cada momento que eu tenho com os meus filhos, com a minha esposa. Eu vou celebrar as coisas que o Senhor tem me dado. Eu não vou ter um coração rebelde, um coração amargurado, um coração rancoroso, que só agradece a Deus pelas grandes coisas. Eu vou celebrar o que Deus tem feito, o fato de estar são mais um dia, e aqueles que eu amo estarem sãos, o fato de ter salvação em Cristo. Eu vou celebrar. Eu vou tomar o cálice da salvação e publicamente eu vou fazer referência àquilo que Deus me deu. Momentos como esse em que a gente tem muito mais propensão de olhar as desgraças, que o povo de Deus seja reconhecido por ver as graças, por celebrar cada domingo que a gente tem junto, por celebrar o tempo que a gente tem uns com os outros, por celebrar a possibilidade de ler a palavra de Deus, por verbalizar isso publicamente. Em vez de encher o WhatsApp com coisa que não presta, com coisa de gente que morreu, celebre a bondade de Deus publicamente. Levante o cálice da salvação, fala do que Deus fez por você em Cristo. Enche o Facebook de versículo, enche o WhatsApp, essas coisas do que Deus tem feito. O Covid ou qualquer outro call por aí não deveria ditar o que controla as nossas mentes, é simples assim. Se for a vontade de Deus que alguns de nós encontrem o Senhor por meio do coronavírus, isso vai acontecer. Mas que eles se encontrem não presos, escravos, já mortos aqui e aqui, mas vivos, celebrando o cálice da salvação, sem medo, mas com ousadia, fazendo as coisas agora exponencialmente, mas as mesmas coisas que faríamos antes. Então, se o Senhor me permitir ficar vivo, eu celebro o livramento do Senhor. Verso 14, eu cumpro os meus votos na presença de todo o povo. Eu cumpro os meus compromissos para com o Senhor. Esses votos aqui, eles aparecem no versículo 14 e aparecem no versículo 18. Esses votos aqui não são aquelas barganhas que normalmente algumas pessoas fazem, né? Durante a época de romaria, eu me lembro, eu acho que eu fui uma vez para evangelizar os romeiros, lá no Cariri, e eu me lembro uma vez, camarada vindo de joelho, subindo o horto. Era uma cena difícil de ver. Quando ele estava lá, já no terceiro lance, você conseguia ver quase o osso do joelho aparecendo. Terrível de se ver. O objetivo era chamar a atenção de Deus. E aí eu pago penitência para chamar a atenção de Deus. É o mesmo raciocínio que tinha na época de Baal. Lembra, meu dia, eles dilaceravam e clamavam: ah, Baal, escuta-nos, ah, Baal. Para um Deus morto, o que eles querem é chamar a atenção. Nosso Deus não precisa disso. E aqui o salmista não está tentando barganhar com Deus. Os votos eram uma manifestação de agradecimento programada e prática. No tempo de aflição, Levítico capítulo 25, em tempo de aflição, eles faziam votos ao Senhor. Na verdade, o primeiro voto que acontece remonta à época de Jacó. Se o Senhor me conduzir no caminho e ser bondoso para comigo e me proteger,
eu prometo que essa coluna será o templo do meu Deus e tudo quanto tenho eu pagarei o dízimo. Sendo que, não é barganha, sendo que o Senhor fará isso, minha confiança que o Senhor fará isso é tão certa que quando eu retornar, eu quero celebrar publicamente, programadamente, praticamente a minha devoção ao Senhor, dizendo, foi o Senhor que me voltou, agora eu reconheço de volta, foi o Senhor que me deu. Os votos eram isso. Parece que no meio dessa aflição ele voltou. E ele está dizendo, eu vou cumprir os meus compromissos para com o Senhor, os que disseram os meus lábios no meio da aflição. Existe um problema de falar demais, e talvez eu e você já fizemos alguns compromissos para com o Senhor, depois daquela pregação invocada, né? Aquele retiro, aquele dia do nosso casamento, fizemos aqueles compromissos. Somos muito bons em prometer, não muito bons em cumprir. O Senhor lembra o que sai da nossa boca. Eclesiastes capítulo 5, verso 5 vai dizer, é melhor que não votes, do que votes e não cumpras. Aqui, o salmista deseja honrar ao Senhor com honestidade. Essa honestidade para com as coisas do Senhor, essa disposição de pensar antes de dizer e depois de dizer, cumprir para com o Senhor o que Ele disse, é muito importante, principalmente nos períodos de coronavírus. Muita gente vai ter prejuízo, irmãos. Que o prejuízo que você sofra não seja um prejuízo moral. Que você cumpra os seus votos para com o Senhor, aquilo que você prometeu diante de Deus, você. Não por causa dos outros, mas por você. Você prometeu diante dos outros. Aqui, obviamente, ele está olhando para trás e dizendo, olha, eu fiz esse voto durante o tempo de aflição, eu quero voltar e celebrar publicamente para que todos vejam que realmente eu reconheço que foi o Senhor quem fez isso para comigo. Mas ele está falando dessa honestidade que todos nós precisamos demonstrar e que a tribulação e a calamidade não é justificativa para deixarmos de ser honestos. O mundo não vai ser honesto durante esse tempo. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Se eu tiver que proteger os meus e guardar os meus e essas coisas assim, os outros, cada um cuida de si, é a lei do Muricy. Os cristãos não são assim. Eles cumprem os votos que fizeram para com o Senhor. Eles cumprem de maneira pública. Eles fazem de maneira pública porque essa gratidão que eles estão demonstrando para com Deus tem um propósito didático para que os outros que estão vendo, de fato, agradeçam ao Senhor, que sejam encorajados a fazer o mesmo. Versículo 15 diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse versículo ele precisa ser entendido com clareza. Talvez morte aqui tenha a ideia de sangue. Se você voltar um pouco para Salmo 72, e esse texto tem sido entendido normalmente que o Senhor acha valiosa a morte dos santos, né? Acha valiosa a morte dos seus santos, ou dos seus discípulos, ou dos seus seguidores. Eu acho que essa não é a melhor tradução. Preciosa aqui seria valiosa. Valiosa é aos olhos do Senhor o sangue sendo derramado dos seus santos. Salmo 72, versículo 14. Eu acho que é essa linguagem que está lá. Versículo 14 do Salmo 72 diz assim, do Senhor, redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. É muito difícil entender aqui como sendo a morte. É completamente fora do contexto, porque esse camarada está vivo. Ele diz no versículo 10, ele vai ficar vivo. E ficando vivo, ele louva, cumpre, adora, honra o Senhor, responde ao que o Senhor tem feito. Talvez a melhor tradução seria, é precioso, é valoroso aos olhos do Senhor o sangue dos seus santos. Ou seja, eu me mantenho vivo porque o Senhor tem me preservado. É precioso, ou seja, isso demanda a atenção do Senhor rápida, e o Senhor rapidamente, ao ver minha aflição, porque eu tenho valor diante dele, sendo que eu sigo, o Senhor vem ao meu encontro e me protege. Senhor, toma-me como seu,
eu tenho valor, a minha vida tem valor diante dele. É por isso que ele cuida de mim. Eu tenho essa vida, então, porque Deus tem me preservado, Deus tem cuidado de mim. A vida, então, não é só para que eu usufrua, mas para servir ao Senhor. Verso 16, ele diz: Senhor, deveras sou teu servo, filho de tua serva, quebraste as minhas cadeias. Existem algumas maneiras de interpretar esse texto aqui. Ele pode estar dizendo que a mãe dele era uma fiel, certo? Ele pode estar dizendo que ele estava sendo liberto do exílio. Ele pode estar, no entanto, explicando simplesmente de maneira humilde que o Senhor havia liberto ele das cadeias ou das dificuldades, e dessa forma ele se apresenta para adorar ao Senhor. Como se dissesse: Senhor, eu estou aqui, eu sou seu servo, filho da sua serva, ou seja, eu estou aqui, eu estou disponível para o teu serviço. O Senhor me salvou, o Senhor libertou-me das cadeias e eu, como seu servo, na verdade um servo, filho da sua serva, um servo duas vezes, sendo que o Senhor me salvou, eu desejo servi-lo integralmente. A vida, então, esse livramento é entendido como bênção da parte de Deus para ser entregue para o próprio Deus. Se o Senhor trouxer livramento no trabalho, na saúde, nas outras coisas, não é para a gente achar que é para a gente. Vamos perder essa parte não do coronavírus. Essa dificuldade é porque momentos como esse a gente acaba pensando que agora é mais fácil morrer do que no tempo anterior. E aí a gente tem a tendência de achar, porque é mais fácil morrer, eu preciso ter um jeito de preservar a minha vida. Não é, aqui está dizendo, sendo que eu fui liberto, eu quero servir ao Senhor, a vida é para servir ao Senhor, morrendo ou vivendo, a vida é para servir ao Senhor, eu sou teu servo. Não sei quantos morreram já de janeiro para cá aqui no Ceará, mais de 100. Só em fevereiro, segundo a segurança pública, morreram mais de 400 pessoas de crime violento. Por que você acha que agora é mais fácil morrer? É uma percepção humana que faz com que você fique com medo. Mais de 400 pessoas morreram de morte e violência. Em periferias, no canto que eu vivo. Eu poderia ter morrido de bala perdida. Poderia. Eu simplesmente poderia. É aquela história de que acha que pode preservar a vida de todo jeito. Isso não existe. Tomamos todas as medidas, não estou indo contra essas medidas. Meu maior medo é aquela percepção de que agora é mais fácil morrer e mais difícil viver. Nós somos servos do Senhor. Não importa se tem aquilo do lado de fora, não importa se no meio de bala, não importa se proibido, não importa nada o que aconteça, nós vivemos para servir ao Senhor. E se isso mudar por causa de uma pandemia ou qualquer outra mania que se diga aí, nós seremos servos dessas coisas, não servos de Deus. Somos servos do Senhor, não servos dessas coisas. Fique imaginando nós passando por a gente passando por essas coisas. Talvez até o final do ano vai estar tudo direitinho. Aí todo mundo volta ao normal. Vive para nós, né? Achando que o legal é ir para o culto domingo e tudo tá às mil maravilhas, ninguém ora, ninguém canta, ninguém agradece. Aquela ideia de servidão acabou. Não é assim. O livramento que o salmista experimenta tem como foco o serviço ao Senhor. Em outro salmo ele vai dizer: invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, que é a mesma raciocínio aqui. No momento de aflição, invoca-me: Senhor, livra minha alma. Senhor, vem, mas vem para quê? Vem porque cuida de mim, vem porque me ama, vem porque me protege, mas vem porque é meu Senhor. Vem porque decidiu me ter como servo. Vem porque quer me preservar para que eu lhe sirva. Quando o Senhor lhe der livramento, então celebre o livramento do Senhor, cumpra seus compromissos com o Senhor, sirva ao Senhor.
E por último ele diz, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Os sacrifícios de ações de graças eram massa. Eu fico pensando como seria no antigo Israel. Tinham vários sacrifícios. Sacrifício de comunhão, sacrifício de oferta pelo pecado. Então, se tudo estava errado, então eu pecava, trazia o cordeiro e tal, e oferecia para ficar bem com Deus. Sacrifício de ações de graças era o reconhecimento público de algo que eu tinha orado, eu tinha passado, e eu tinha pedido, e Deus me libertou, me guardou, me protegeu. Então eu trazia lá, talvez isso aqui, pensando no versículo 13, quando fala sobre o cálice da salvação, talvez ele esteja pensando numa oferta de libação. Quando o cordeiro era oferecido, então o sacerdote pegava o cálice e tal, e fazia a libação, derramava um pouco, a metade, guardava parte daquela oferta para uma festa que acontecia depois. Eu acho que era isso que a gente deveria fazer, não? Quando a gente voltar, vamos ter uma oferta de gratidão, vamos celebrar o nome do Senhor, vamos não somente adorar o Senhor, mas vamos comungar com os outros. Essa oferta era guardada para que os familiares e os amigos pudessem reconhecer o quanto o Senhor tinha feito bem ao ofertante. Não era uma oferta causada por qualquer necessidade relacionada a pecado. Era uma oferta que tinha como motivo celebrar, agradecer pelo aquilo que o Senhor tinha feito. E ele termina então dizendo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Em fazer isso, ele clama, ele implora todos os homens a fazerem o mesmo. Salmo 116 é um relato factídico, é um relato sério, histórico, do que aconteceu com esse salmista durante o tempo de grande aflição. E como nós podemos aprender a responder ao antes, o durante e o depois. Aqui nós temos um currículo das respostas, das atitudes que devem estar no nosso coração. Antes da aflição, nós investimos no nosso relacionamento com Deus, estamos preparados para o dia mau, já estamos no relacionamento com Deus, já conhecemos ao Senhor, sabemos que Ele é compassivo, justo, misericordioso, nós informamos nossa cabeça a respeito de Deus, lendo a sua palavra, orando, lendo bons livros, tendo comunhão, quando o dia está bem. Então quando entramos na provação, na tribulação, então o Espírito Santo usa as informações que você colocou deste livro para ajudar você, empurrando para que você clame ao Senhor. Quando o Senhor então livrar, se Ele resolver fazer assim, você olha para trás e você ama ao Senhor ainda mais. Você menciona cada tópico. Você relembra com gratidão do que o Senhor fez. Relembra da desgraça que houve. E usa aquela desgraça, bem descrita, como uma alavanca para mostrar o que o Senhor fez por você. Eu amo o Senhor porque o Senhor ouve a minha voz. O Senhor me escuta porque o Senhor é compassivo e misericordioso. O Senhor é aquele que dá sossego à minha alma. É o Senhor que me preserva das tentações que vêm junto com as tribulações, com a mazela. O Senhor livra da queda dos meus pés. O que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu vou celebrar a sua libertação. Eu vou celebrar o livramento do Senhor. Eu vou ser honesto e cumprir todos os votos que proferirem a minha boca. Eu não vou deixar que essas coisas ditem os compromissos que eu fiz com o Senhor. Eu vou servir o Senhor e ainda mais em humildade, eu vou servir ao Senhor, estar pronto para tudo que acontecer. E eu vou oferecer sacrifícios de gratidão. Tudo isso para estimular os outros a louvarem ao Senhor, na casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Se o coronavírus nos pegar, eu espero que ele nos encontre assim. Fazendo as coisas que a gente já sabe que tem que fazer, que Deus espera de nós. Nem vírus, nem gente deveria ditar as atitudes do nosso coração. Um coração grato,
um desejo de servir, amor a Deus, uma vida de devoção. Isso deveria ser a nossa atitude, com ou sem vírus. Que o Senhor possa encontrar entre nós um povo que o ama e o serve independente do que acontece. Que o Senhor possa nos ajudar a passarmos pelas calamidades e tomarmos vantagem delas para a sua glória. Amém. Vamos orar. Pai, eu não sei a vida de todos os meus irmãos e isso é muito triste ao meu coração. De que mesmo que a gente use esses quebra-galhos de tecnologia e outras coisas, eu não consigo estar com as minhas ovelhas e estar com elas e ver as alegrias e perceber as dificuldades e ver a gratidão e aquilo que o Senhor as tem ensinado. Não consigo tomar café com elas e brincar com seus filhos. Não consigo abraçá-las. Mas o Senhor pode. Eu peço que ajude o meu próprio coração. Que o Senhor proteja os meus pés da queda. Que não haja em mim nenhuma atitude que desconfie do teu controle sobre todas as coisas, da permissão daqueles que estão no poder. Que o Senhor tenha misericórdia deles e me ensine a ter também. Eu peço que aqueles que estão passando por dificuldades, que o Senhor ensine-os como passar. Que por meio dessa dificuldade, que isso faça surgir um povo forte, que se fortaleceu no meio do vento contrário. Que nenhum de nós espere isso passar para ser fiel a Ti. Que nenhum de nós espere essas coisas passar para cumprirem seus votos a Ti, para agradecerem ao Senhor e celebrarem os livramentos que ocorrem todos os dias. Que possamos, por causa de Cristo e sua morte na cruz e o perdão dos pecados, celebrar de que a salvação e a esperança que temos não se reduz a essa vida passageira, mas o nosso relacionamento contigo por meio de Cristo, que isso esteja sempre nos nossos lábios, que possamos de todo jeito aguçar os sentidos, induzir os sentidos daqueles que estão ao nosso redor para amarem a Ti sobre todas as coisas, amarem o Senhor ainda mais, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Ensina-nos a passar pela calamidade com confiança. Que o Senhor nos dê e nos mostre o que nós deveríamos fazer caso o Senhor nos preserve com vida. Em nome de Cristo. Amém.